Brasileiro, muita atenção no roubo que o governo, com seu ministro, fez aos nossos velhinhos, aos aposentados. Mais de 6 bilhões. Falta de vergonha na cara do governo Lula em permitir que isso ocorra. Agora estão querendo que a camiseta da seleção brasileira seja vermelha. Não vão levar. Não vão levar, porque os patriotas são a maioria. Mas vejam o desrespeito, o desaforo para querer implantar a cor do comunismo no Brasil, até a camiseta da seleção brasileira de vermelha. Mas isso é um absurdo, sem fundamento algum. Onde é que tem vermelho na seleção brasileira? Nossa bandeira, nem a camiseta da seleção brasileira jamais será vermelha. Muito obrigado, deputado Bibo Nunes. 1 minuto para o deputado Guilherme Boulos. Obrigado, presidente. É até divertido ver os bolsonaristas bravos com a camisa da seleção vermelha. Como eles gostam de usar a camisa da seleção, eu quero ver eles usando a camisa vermelha da seleção. Vai ser divertido. Mas, presidente, eu queria falar a respeito do INSS. Eu vi o cabo Gilberto Silva falando aqui, mas é importante lembrar que esse esquema de desvios do INSS começou em 2019. Quem era o presidente do Brasil em 2019? Era o Lula? Não. Era Jair Bolsonaro. O Lula, quando entrou, mandou investigar. Inclusive, o presidente do INSS, ex-presidente hoje, Alessandro Stefanuto, há 1 ano, isso foi divulgado hoje na imprensa, fez um pedido oficial para a Polícia Federal para ter acesso à investigação, para poder corrigir, resolver, e não foi dado. Então, presidente... Quadruplicou. Então, as pessoas, antes de atacar de maneira irresponsável, têm que olhar para o que fizeram quando era governo. E o que fizeram foi isso. O que fizeram foi 100 anos de sigilo, foi joias. Então, o bolsonarista não tem autoridade moral aqui para apontar o dedo de ninguém para falar sobre corrupção, presidente. Obrigado. É impressionante como o pessoal gosta de defender bandido. É impressionante. Vejam só, o governo que disse que não ia colocar sigilo, colocou. O governo que disse que não ia colocar amigo no STF, colocou. O governo que disse que ia defender as mulheres, ia colocar como ministério, tirou todas praticamente. O governo que disse que ia defender os velhinhos, roubou os velhinhos. O governo que disse que ia defender a segurança pública, um caos, assassinatos todos os dias. O governo que disse que ia defender as queimadas, bate recorde aí com Marina Cinzas. Me diga um dos 40 ministérios que funciona no desgoverno Lula. Eu não vou citar ninguém para não ficar aqui numa Muito obrigado, infindável. deputado Guilherme. Fique tranquilo. Mas, presidente, falar em roubar velhinho, quem é que fez a reforma da Previdência nesse país que reduziu a aposentadoria dos trabalhadores desse país, dos velhinhos? Fez o pessoal se aposentar mais tarde ganhando menos. Foi Bolsonaro. Em que governo em 2019 começou o escândalo de desvio do INSS? Foi Bolsonaro. Então eu não sei por que o Bolsonaro tem tanta raiva dos velhinhos. É difícil entender. Não sei. E aí depois quer apontar para os outros. Eu, presidente, tive a oportunidade de me formar em psicanálise, fiz meu mestrado em psiquiatria. E a psicanálise tem um mecanismo que o Freud definiu chamado projeção. Quando tem uma característica sua, você joga nos outros. Os bolsonaristas aprenderam em fazer projeção. Senhor presidente, antes de entrar diretamente no voto, eu quero expressar ao plenário a importância da Política Nacional de Aldir Blanc. Essa é uma política que foi construída inicialmente durante a pandemia, em caráter emergencial. Eu fui a relatora desse primeiro momento. E, no primeiro momento, a primeira signatária desse projeto de lei foi a deputada Benedita da Silva. E depois, pelo alcance dessa lei nas cidades do Brasil, alcançou 4.700 municípios em plena pandemia e em pleno processo eleitoral dos municípios. Então, é uma lei que alcançou, que levou recursos pela primeira vez para quem nunca tinha recebido
qualquer recurso público no campo da cultura brasileira. E depois, pela sua efetividade, seu alcance, eu, como autora, crio a política perene da Política Nacional Aldir Blanc, não mais como caráter emergencial, mas como autora de uma política que irriga o Sistema Nacional de Cultura e possibilita que esse sistema saia do papel e garanta que as políticas culturais sejam fomentadas, financiadas, estimuladas e aconteçam no Brasil. Nesse momento que nós estamos votando aqui, são algumas alterações a esta Política Nacional Aldir Blanc, que extrai da experiência novos critérios de aferição de execução, ao mesmo tempo possibilita que o planejamento de estados e municípios seja plurianual e garante que, dependendo da execução que está determinada na lei de 60% dos recursos, os entes recebam o seu valor integral de acordo com os recursos já repassados. Assim, senhor presidente, os 15 bilhões que já estão previstos na Política Nacional ultrapassarão 2027 e, portanto, cai a necessidade dessa revalidação a cada 5 anos. E está garantido também no texto que, a partir do término dos 15 bi, a lei terá continuidade de acordo com o orçamento a cada ano. Portanto, é uma possibilidade real, votando este texto, de que a gente tenha, de fato, a perenidade da Política Nacional Aldir Blanc. Então, eu vou ao relatório, porque também há uma medida provisória cujo prazo acaba no dia 2 de maio, essa medida provisória acaba no dia 1º, portanto, o projeto de lei que foi apresentado pelo deputado José Guimarães com essas alterações, a quem aqui eu remeto as minhas homenagens, que teve a preocupação de assinar o texto, nós vamos aqui também acoplar a esta mesma discussão a continuidade do Recine, que também é uma política de incentivo no campo do audiovisual brasileiro. Então, nós juntamos as duas proposições que chegaram à casa, das medidas provisórias e do importante projeto do deputado José Guimarães, e fizemos um relatório comum, e é esse que vai a voto hoje aqui no plenário. Quero apenas dizer também que há um apoio muito amplo dos gestores estaduais e municipais a esse texto, a partir, inclusive, do Fórum Nacional que houve na Paraíba nos últimos 3 dias, e que todos os gestores fizeram uma carta pedindo a votação desse texto. Então é importante também registrar o apoio amplo de quem executa a política na ponta para que a gente possa aprovar esse texto. Indo diretamente ao voto, presidente, o projeto de lei número 363 de 2025, do deputado José Guimarães, altera a lei 14.399, de 8 de julho de 22, que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, para, nos termos da justificação do autor, cumprir com as determinações estipuladas também pela área econômica do governo, de forma a garantir maior previsibilidade dos compromissos financeiros e orçamentários das contas públicas em observância aos preceitos da LDO e do planejamento de programação orçamentária da União neste e nos próximos exercícios. É importante dizer que o Ministério da Cultura também está em acordo com esse texto e o conjunto do governo está em acordo com o texto. Casa Civil, SRI e a Fazenda. A iniciativa da proposição tem méritos, dada a relevância da lei em questão e a possibilidade de descentralização de recursos federais para os entes federativos subnacionais, de modo a que os produtores de cultura que se encontram na ponta da cadeia criativa do setor possam efetivamente receber recursos públicos em favor de uma política cultural democrática, de amplo acesso à população, diversa em todas as cidades do país. No entanto, a proposição necessitou de ajustes para que a política cultural em questão seja efetivamente garantida. No artigo 6º da lei, em que se estabelece que a programação orçamentária será de 15 bilhões de reais, sendo 3 bi a cada ano, propomos que, fim da execução de tais recursos, a Política Nacional Aldir Blanc será financiada com recursos inscritos em cada lei orçamentária anual. Entendemos que a alteração se justifica para que haja previsão da continuidade de uma política essencial para a cultura brasileira. O parágrafo 4º do artigo 6º, conforme proposto, mantém a exigência já prevista no texto original da Lei 14.399 de 22, de que Estados, Distrito Federal e municípios devem comprovar a destinação de recursos orçamentários próprios à cultura como condição para o recebimento de repasses federais. A inovação consiste em incorporar diretamente à lei
a exigência da execução mínima de 60% dos recursos anteriormente repassados pela União, percentual que já consta no decreto, que neste momento é repassado para o texto da lei. Ao incluir esse critério na própria lei, busca solidificar e dar maior segurança jurídica a esse parâmetro, transformando o que antes era apenas norma infralegal em determinação legal. Essa medida visa aumentar a eficiência na aplicação dos recursos, garantir maior previsibilidade no fluxo de repasses e fortalecer a governança federativa e o controle social, promovendo políticas culturais mais contínuas, transparentes e bem estruturadas em todo o país. Além disso, destaque-se que a medida provisória 1280 de 2024, que trata da prorrogação dos benefícios fiscais para o setor audiovisual no Brasil e que terá o prazo de vigência expirado no dia 2 de maio, situa-se no mesmo campo temático deste projeto, qual seja o de incentivo à cultura no país,